Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite feito pela professora Fátima e pela doutora Mariana para estar presente nestas sextas jornadas da língua portuguesa, investigação e ensino, dedicadas à aprendizagem literária em contexto escolar. Irei desenvolver uma curta reflexão sobre diversas questões relacionadas com esta nova cultura digital, com a desordem da leitura do scripto, com a desfiguração das condições que foram forjadas, de certa forma, por Gutenberg. Irei refletir também sobre uma nova escrita que está a aparecer, uma nova leitura e nova escrita, novos moldes de ler, novos hábitos de leitura, de escrita. Irei centrar-me também no papel que nesses novos hábitos tem o autor, produtor de conteúdos, tem o leitor e uma questão importante também como o hipertexto. Terminarei depois a minha intervenção com uma reflexão sobre o ensino da literatura e a imperativa necessidade de continuarmos a privilegiar e a conceder, enfim, muita importância ao livro, ao scripto, naquele formato tradicional. E hoje, então, falarei sobre as renovadas interfaces multivocais de Gutenberg. No primeiro colóquio internacional virtual, chamado TextE, que foi dedicado à reflexão do impacto da internet sobre a leitura, sobre a escrita, sobre a difusão do saber, esse colóquio teve lugar, creio eu, em outubro de 2001 e março de 2002. Glória Orighi questiona Umberto Eco e pergunta-lhe o que é que ele, na sua opinião, naturalmente, o que é que distinguirá o livro de outra forma qualquer de comunicação que circula. E Umberto Eco responde-lhe os mecanismos psicológicos da atenção. Depois lembra a velocidade que subjaz à leitura do ecrã, que de certa forma vai substituir, ou que substituiu, aquela maior serenidade que a leitura do manuscrito, enfim, sempre permitiu. E Umberto Eco acrescenta o seguinte: a espécie humana habituou-se a um certo tipo de atenção que envolve folhear as páginas e parar intencionalmente. A leitura no ecrã é fatalmente diferente. É mais rápida. Ora, o significado destas palavras parece-nos muito evidente e muito pertinente. Nestas palavras encontramos uma visão crítica de Umberto Eco de um cenário civilizacional contemporâneo ajustado ao signo da velocidade, ao signo do imediato. E o autor de Obra Aberta aponta então para as causas profundas que estão na origem de uma certa desordem da leitura do scripto. Que desordem é esta? De que desordem se tratará? Um professor, Jorge Rebagliati,
alertou para o facto de que o modo como representamos o mundo, ou melhor, o modo como representamos o homem, influencia o modo como lemos, naturalmente. E, de facto, o texto escrito, o livro escrito, já não representa efetivamente o principal foco de energia da nossa civilização. Contudo, ainda que as experiências de leitura se tenham transformado, ainda que a prática cultural de ler um livro no seu formato tradicional tenha perdido algum ímpeto, tão grande é o peso do audiovisual, ainda que o ato de leitura se tenha ajustado, de certa forma, à coerção da leitura rápida, ainda que o livro, naquele seu formato tradicional, tenha perdido uma posição hegemónica, o livro nunca morrerá. Nunca poderá morrer. Acrescentamento tecnológico, hoje em dia, certamente. Violação, subversão do ato individual e do espaço íntimo de leitura em favor do coletivo, cada vez mais. Insolvência da lógica compreendida pela visibilidade, aquela capacidade imaginativa de ver com os olhos fechados, referida por Italo Calvino? Com certeza que sim. O livro vai continuar? Sim. Apenas, naturalmente, se redefine o suporte material. Antes de papel, agora tentacularmente digital. É, acima de tudo, nos princípios formulados acerca da relação do escritor e do leitor com o livro, que, na minha opinião, melhor se define as possibilidades de se equacionar uma circunstância relevante. A desfiguração das condições forjadas por Gutenberg para a leitura do livro. Refiro-me à consistência da linguagem, ao silêncio da leitura, ao encontro connosco próprios, que a leitura deveria propiciar. Essas condições foram-nos modelando durante séculos. Mas também dessas condições nos fomos ausentando. Como consequência, estamos a retirar progressivamente ao livro o seu estatuto de grande metáfora. O enorme desenvolvimento tecnológico, a somar-se naturalmente também ao contexto atual e contexto, enfim, de alguma fragilidade e dificuldade e complexidade, dizia eu que o enorme desenvolvimento tecnológico tem trazido duas consequências incontornáveis ao nível das relações com o livro. A mudança radical dos hábitos de leitura e de escrita e o progressivo enfraquecimento do suporte scripto. De qualquer forma, não esqueçamos que as evoluções ao longo da história trazem sempre consigo novas implicações discursivas, novas implicações cognitivas, novas implicações sociais. Não esqueçamos que a pedra e a argila foram substituídas pelo papiro e pelo quilindro, o rolo de papiro. E estes foram substituídos, por sua vez, também pelo pergaminho, pelo códice. E estes também, por sua vez, pelo papel e pelo livro. Não esqueçamos o privilégio da antiguidade concedida, sobretudo, à leitura em voz alta, às leituras públicas.
a arte oratória. Não esqueçamos a prerrogativa da Alta Idade Média à leitura silenciosa. Recordo-me de uma passagem de Santo Agostinho nas suas Confissões, quando ele fica muito, muito admirado ao ver o Santo Ambrósio, Aurélio Ambrósio, ler em silêncio. Ele fica, de facto, confessa a sua admiração. Portanto, isto para dizer que assim, o estatuto concedido à leitura, as práticas de leitura são diferentes, evoluem, as práticas de escrita evoluem, a forma de registar a escrita evolui. Que informação podemos nós retirar disto tudo? Que para cada suporte encontramos diversas modificações na feitura do texto, na recepção do texto, nas funções do texto, nos processos discursivos. Uma nova escrita se vai configurando. Hoje, o que é que vai acontecendo? Privilegia-se cada vez mais uma escrita digital, o ecrã do computador, os dispositivos portáteis, o e-book reader. Fixam-se novos hábitos de leitura, novos timings de produção de conteúdo. São diferentes as relações entre autor, editor e leitor. Quase que se tornando o livro eletrónico numa espécie de avatar do livro escrito, do livro impresso. Hoje, o que é que vai acontecendo? Surge uma nova escrita. Ao livro impresso em papel, de limites bem definidos, desenvolvendo-se linearmente, segue-se um texto digital. Um texto digital no ecrã, que promove uma leitura dinâmica, rápida, hipertextual, multimédia, que faculta inclusivamente ao leitor a possibilidade de alterar os próprios limites da leitura, que consente, de certa forma, este texto digital no ecrã, que consente, de certa forma, o desvanecimento da distinção entre autor e leitor. A uma comunicação mais assíncrona, digamos assim, sucedem-se novas práticas comunicacionais que obrigam ou que implicam uma maior sincronia, uma maior multivocalidade, multimodalidade, uma maior interação, nem que seja virtual, uma maior liberdade perversa, uma maior liberdade de leitura perversa, e digo perversa porque naturalmente a força do algoritmo é sempre muito importante e é muito evidente quando, enfim, corremos sobretudo no espaço da internet. O autor, produtor de conteúdos, o leitor, o hipertexto, a tudo isto não é indiferente a forma como o autor produz os seus conteúdos. Vivemos numa cultura essencialmente gráfica, em que as competências digitais são desenvolvidas em blogs, em redes sociais, em chats, em salas de conversação, com ferramentas de comunicação à distância e com facilidade recorremos a diferentes tipos de aplicações e software de produção digital literária. O Story Space, o Writing Challenge, o Story Planner, o The Brainstorming, o MindNode, o eWriter, o Scapel, o Creative Writer,
etc, 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 etc. Sem dificuldade, também, nós recorremos a um conjunto de liberdades que o texto scripto ou tradicional não possui. Escolher e modificar o tamanho da fonte, da letra, reescrever, sublinhar, colorir, enfim, escrever com emojis, com gifs, com emoticons. Sem causar grande estranheza, se vê também, cada vez mais, a propagação no espaço digital, no espaço da internet, enfim, dito de uma outra forma, neste caso, se vê a propagação, dizia eu, de uma web lecture e de uma web writing com regras, aliás, bem definidas. Regras de objetividade, de simplicidade, de concisão, de conectividade, de recurso ao hipertexto, ao storytelling, à otimização de mecanismos de busca. E o leitor, neste contexto onde prevalece uma comunicação multimodal, polifonicamente multimodal, o leitor, enfim, naturalmente que vincula-se a este, mesmo que o não queira, vincula-se a este contexto, um contexto feito de hábitos, de um contexto incompatível com aquele leitor contemplativo e intimista. E este novo leitor que vai surgindo é um leitor que se desdobra, é um leitor que se intersecciona entre diversas informações provenientes de diversos registros, como esclarecem, aliás, Aparício Terraza e Castella Lidon. E leio o que eles dizem, uma citação que eu considero bastante importante. Ler hoje, eu estou a traduzir, ler hoje é defrontarmos-nos com discursos complexos que integram de forma interativa vários modos ou sistemas de representação do conhecimento. Escrita, imagem estática, fala, som, imagem em movimento, animações, vínculos hipertextuais, etc. Já não lemos sempre da esquerda para a direita, nem de cima para baixo, seguindo a linearidade da prosa. Agora saltamos de um título escrito para uma foto, da música ambiental para um vídeo, ou fixamos em ambas as coisas ao mesmo tempo. Como se vê, a conceituação da figura do leitor na arena digital contemporânea relaciona-se com diversos modos e sistemas de representação do conhecimento. E aqui ganha importância a questão ou problemática do hipertexto. Como se sabe, é um texto, o hipertexto foi um termo e conceito criado por Ted Nelson para denominar a escrita desenvolvida no espaço não linear e não sequencial que o computador permite. E o hipertexto faculta um conjunto de alternativas de leitura, de percursos alternativos de leitura, já que aponta para muitas direções entre segmentos de texto e diversas direções de múltiplos discursos, digamos assim. Ora, o que está aqui em causa é enquadrar o hipertexto como um texto ao qual se encontram anexados em rede um conjunto de outras informações multimédia. Ou seja, o hipertexto é um produto digital marcado pela plurivocalidade.
pela multiplicidade discursiva, uma multiplicidade dinâmica, interativa, configurada nas multímodas, nas múltiplas, nas diversas possibilidades de ligações e hiperligações. Passíveis essas mesmas ligações e hiperligações, passíveis de promover o cruzamento, a interseção de informação de diferentes sistemas, de diferentes códigos semióticos. O hipertexto obriga o leitor a transitar por diferentes esferas de comunicação e de informação. O hipertexto promove novos modos de ler, novas linguagens, a música, a fotografia, o vídeo. O hipertexto privilegia a intuição, privilegia a desenvoltura técnica e tecnológica, privilegia a capacidade de conexão intertextual, privilegia a capacidade associativa e, hélas, privilegia a velocidade. E penso que podemos, desta forma, compreender um pouco melhor a forma como, no mundo digital, se verifica o descentramento do texto. A subversão do poder demiúrgico do autor, que agora é o DJ. A redefinição da figura do leitor. A polifonia não linear. A polifonia não sequencial da informação. Neste universo cultural e cibercultural, o sinal, o sinal cultural é rubricado, digamos assim, por uma profunda renovação epistemológica, com novos suportes, novos materiais, novas linguagens, em que o poder simbólico computacional é uma mais-valia, em que ganham, naturalmente, paulatinamente ganham terreno as tecnologias digitais, as novas tecnologias de informação, de comunicação, os ambientes virtuais de aprendizagem, etc, etc, etc. E podemos perguntar: o recurso às tecnologias digitais, a integração de novas linguagens no texto verbal, comprometerá a compreensão? O que pode, neste contexto, ensinar, o que pode ensinar o professor de literatura? Como pode ensinar literatura o professor? Como pode o professor ensinar literatura? O que é que deverá privilegiar? Farão sentido as palavras de Steiner? Farão sentido as palavras de Steiner, num livro que considero essencial hoje em dia, Presenças Reais? Farão sentido as palavras de Steiner ao dizer que quando fazemos entrar a poesia, a música, a arte no nosso ser, vemos a presença nua da nossa liberdade? Ou quando doutrina que a relação de uma leitura plena é um ato metafísico e, em última instância, um ato teológico? Farão sentido estas palavras? Refletir sobre o ensino da língua e sobre o ensino da literatura implica refletir sobre o contexto contemporâneo. Mas o cenário civilizacional contemporâneo assenta muito na cultura do imediato. Tantas vezes em detrimento da dimensão humana e humanista.
tantas vezes com com a consequente dissolução da memória cultural e da memória literária. E também por isso se torna imprescindível cada vez mais o professor de literatura proporcionar leituras que possam contribuir para a preservação, para o esclarecimento, para a divulgação, para a estruturação ativa dessa memória, levando-nos, sobretudo, a um objetivo: agir. E já vou desenvolver essa questão. Hoje em dia, o professor de literatura deve comportar-se, digamos, como um maestro. Deve dominar competências, naturalmente, a competência literária, a competência científica, a competência pedagógica. Deve conhecer as modalidades, as diferentes modalidades das licenças Creative Commons, que lhes permite, por exemplo, publicar um trabalho na internet a partir do momento que a licença esteja licenciada ou esteja em código aberto. O professor de literatura, hoje em dia, e não só o professor de literatura, mas, enfim, neste caso, o professor de literatura deve conhecer o direito de autor, direito de autor e direitos conexos, deve conhecer os direitos internacionais para a proteção dos artistas, deve conhecer a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, o Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O professor cada vez mais deve dominar competências tecnológicas. Programas básicos são fundamentais: o Word, o Excel, o Adobe, o PowerPoint, o Access, o Windows Media Player, conversores diversos, o PaintNet, etc. Deve dominar e conhecer o funcionamento de algumas plataformas de pesquisa, como a Beon, a Shello, a Academia Edu, bibliotecas digitais, repositórios digitais. Deve dominar as plataformas e as aplicações de participação social. Refiro-me, por exemplo, ao Facebook, ao Instagram, ao Telegram, ao LinkedIn, ao Twitter, ao WhatsApp, ao Viber, ao Messenger, enfim. Deve dominar as ferramentas, deve dominar ferramentas de comunicação e cooperação síncrona. Refiro-me ao Zoom, ao Jitsi Meet, uma coisa muito também gratuita e muito, muito boa. O Skype, o Google Duo, o YouTube, o Uvo, o Google Hangout, aplicativos de autopublicação para, enfim, criar um site, por exemplo, gratuitamente, o Jindo, o WordPress, o Blogger, SlideShare, programas de edição e reprodução multimídia, o Movavi, o Audacity, entre outros, programas para envio, deve conhecer programas e aplicações para envio de grandes ficheiros, hoje cada vez mais, o eTransfer, o FileMail, o Volafile, o Send Anywhere. Deve conhecer e dominar os programas de arquivo e partilha de arquivos, como a Boxnet, Dropbox, OneDrive, SlideShare, Mega, ZipCloud, etc, etc, etc. Ora, no cenário cultural contemporâneo, vivido inegavelmente sob o signo do tempo, do imediato, da velocidade, eu partilho a ideia de que se deve trabalhar cada vez mais a confiança nas humanidades. E, no caso concreto, a confiança na literatura. E recordo 4 das 6 propostas que Italo Calvino apontou para este milénio. 4. Leveza, exatidão, visibilidade, multiplicidade. Estas 4 propostas desenvolvem-se com base na ideia de fim de milénio e de início de milénio também. E, de certa forma, concentram o seu pensamento. Um pensamento que aponta para a confiança que é necessário depositar precisamente na literatura e nas artes, nas humanidades. E essa confiança traduz, acima de tudo, naquilo que com ela
podemos aprender sobre a possibilidade de elevação sobre o peso do mundo. E esta reflexão reenvia-me de imediato para Fernando Pessoa, quando se refere à finalidade da literatura. Elevar. Libertar. Libertar porque nos faz levantar acima dos instintos. Porque a literatura nos faz libertar, elevar, levantar acima das preocupações morais e imorais. É esse o sentido de que nos fala Fernando Pessoa e que o professor de literatura deverá partilhar e desenvolver com os seus alunos. Pergunto: não será verdade que no diálogo com a literatura se encontra o processo construtivo de quem a produz e de quem a lê? Eu acho que sim. E, definitivamente, sim. Até porque a literatura, a boa literatura, convida-nos a realizar positivamente. Para que isso aconteça, no ambiente digital contemporâneo, mais do que questionar o aluno sobre os simbolismos do texto literário, importa ensinar a ler, a construir, a descobrir o simbólico. Para que isso aconteça no ambiente digital, os alunos deverão perceber a razão e as motivações dos sentimentos abordados num texto literário. Deverão compreender, reconhecer, justificar as ferramentas retóricas utilizadas pelo autor ou pelos autores. Deverão ser capazes de perceber as ligações intertextuais e intratextuais e hipertextuais. Caberá, por isso, ao professor o dever de orientar os alunos. Orientá-los para que consigam perceber o nível de proficiência e credenciação da informação que corre pela internet, que deverão ter cuidado com a informação que circula nesse mesmo espaço e com a facilidade com que, por vezes, ela convida a ser integrada. É importante que o professor ensine ou oriente o aluno a desenvolver e a consolidar a capacidade de leitura dos textos literários. Diferentes géneros, diferentes temas. Que o aluno deve saber ler fluentemente e em profundidade, hierarquizando conteúdos, apreendendo criticamente o significado dos textos. Que o aluno deva adquirir, interiorizar, automatizar os processos que permitam a decodificação do texto literário. Que o aluno saiba utilizar chaves textuais para desfazer ambiguidades, para reconhecer usos figurativos, para deduzir sentidos explícitos, implícitos, para deduzir sentidos implícitos, para apreciar criticamente a dimensão estética dos textos literários, que eles devam saber interpretar linguagens de natureza icónica, simbólica, que eles consigam desenvolver competências para produzirem textos orais na sua língua, que consigam estabelecer relações de temas entre textos, que consigam utilizar diversos recursos verbais, não verbais, que dominem técnicas da escrita compositiva, que saibam planificar as ideias de forma articulada, de forma organizada, que usem um vocabulário diversificado, que saibam selecionar as ideias, que reconheçam, são os três pontos fundamentais. Que o aluno reconheça os valores culturais, estéticos, éticos e humanistas que perpassam nos textos. Que os alunos
saibam ser construtivos, que os alunos reconheçam o sentido edificante do texto literário. E lembro de novo George Steiner. E vou ler. Quando deparamos com o ato do poeta, diz, quando deparamos com o ato do poeta, quando esse ato entra nos recintos espaciais e temporais, mentais e físicos do nosso ser, traz consigo um apelo radical de mudança. E acrescenta ainda outra ideia, que num tempo contemporâneo, ironicamente invulgar, em que prevalece o império do comentário e documentário, em que se privilegia o número, o imediato, a velocidade, em que se esbate a fronteira entre a auctoritas e o efêmero, George Steiner diz que é necessário cada vez mais alterar sensibilidades. E a literatura tem essa obrigação. Alterar sensibilidades pronunciando uma ação. Agora estou a ligar-me àquela questão do agir, da necessidade de agir com o texto literário. Que o texto literário nos obriga. Essa ação nada mais é, em primeira e última instância, nada mais é do que o acrescento de cada indivíduo. Nada mais é do que o acrescento de cada leitor, que assim se vai ampliando nos seus sentimentos, nas suas disposições de alma, nos seus afetos, e reside também aí o prazer do texto literário. O prazer da leitura do texto literário. Um prazer que deve respeitar sempre o ser polifónico que é o texto literário. Não serão finalidades primordiais do ensino da literatura, do texto literário, tomarmos todos nós consciência de que a literatura nos permite aceder mais imediatamente à presença íntima do nosso ser primordial? Não serão, afinal, finalidades primordiais no ensino da leitura do texto literário, ou uma outra finalidade primordial, orientarmos o aluno a depurar-se do contingente, da vanitas, e a desenvolver o processo de autoconsciencialização? Contribuirmos para que no aluno se fortaleça o aperfeiçoamento subjetivo da vida, nas palavras de Fernando Pessoa. Promovermos o entusiasmo do aluno. Em conclusão, não se trata de falar na morte do livro. Trata-se sim de falar numa mudança de modelos tidos como únicos. Há, efetivamente, novos espaços semióticos que se vão impondo. Há, efetivamente, novos layouts informativos e comunicacionais. No entanto, faço minhas as palavras de Jorge Luís Borges, numa conferência que ele deu em 1978, na Universidade de Belgrano, uma conferência sobre o livro. E Jorge Luís Borges, nessa conferência, não aceita que se fale no desaparecimento do livro. E suporta a sua posição num envolvimento, digamos, quase sagrado
simbolicamente sagrado, no peso, no envolvimento sagrado que com o livro nós podemos manter. E diz o seguinte: pegar num livro e abri-lo mantém a possibilidade do acontecimento estético. O que é um livro se não abrirmos? É simplesmente um cubo de papel e de couro com folhas. Mas se o lemos, acontece uma coisa extraordinária. Creio que não é a mesma de cada vez que o fazemos. O autor do Aleph, Jorge Luís Borges, ensina que o mais autêntico prazer do homem se pode encontrar precisamente aí, na leitura das páginas escritas do livro em suporte tradicional. Lugar primigénio, afinal, da verdadeira sabedoria. E conclui: se lemos um livro antigo, é como se lêssemos todo o tempo que transcorreu até nós, desde o dia em que ele foi escrito. Por isso, convém manter o culto do livro. O livro pode estar cheio de coisas erradas. Podemos não estar de acordo com as opiniões do autor, mas mesmo assim conserva alguma coisa de sagrado, algo de divino. Não para ser objeto de respeito supersticioso, mas para que o abordemos com o desejo de encontrar felicidade, de encontrar sabedoria. E isto, conclui ele, é isto o que hoje lhes queria dizer. E é isto que eu também queria hoje partilhar com todos vós. Encontrar a felicidade, essa felicidade de que nos fala Jorge Luís Borges, só dependerá, afinal, de cada um de nós. Só dependerá do nosso esforço, da nossa perseverança, da força que nós incutimos ou com que capitalizamos os nossos objetivos. Ou, como dizia uma amiga minha de Cabo Verde e que está neste momento a viver em Itália, sorti na pé que está. Sorti na pé que está. A sorte está nos nossos pés. Para encontrar a sorte é preciso andar muito, é preciso ir ao seu encontro. E o que é a literatura, senão este lugar de felicidade, de sabedoria e que todos nós, professores e também discentes, alunos, seremos sempre alunos da vida, da própria literatura. A literatura, um terreno mágico, um terreno, como disse Jorge Luís Borges, um terreno sagrado. Muito obrigado.